Olá, gente. Estamos de volta aí com mais uma aula de geografia, dando continuidade ao assunto passado, assunto de primeiro e terceiro ano, de primeiro a terceiro ano, ensino médio, né, focando o nosso conhecimento, nossas aulas, o nosso argumento para a prova do Enem, tá? Então a gente aí deu uma parada nas aulas presenciais devido ao apocalipsezinho que está acontecendo aí, né? Mas a gente vai dar continuidade agora nas nossas videoaulas, com videoaulas, que é algo novo pra gente, mas a gente vai tentar trabalhar aí conforme o combinado, conforme a sua necessidade e o que a gente tem aqui para oferecer de conhecimento. Então, o nosso assunto continua sendo pedologia, aula 2 de hoje. Então, na aula passada, a gente viu que processos de formação do solo, como é que o solo se forma, quais são os fatores que vão ordenar a formação de um solo. A gente viu aí que um solo bem formado ele depende de calor e umidade. Então, os solos bem desenvolvidos vão estar presentes naquela zona equatorial que a gente viu no globo terrestre. E os solos menos desenvolvidos, eles vão estar presentes em áreas de clima mais temperado, mais frio. Só que o teu vestibular, Enem, não pode perder o foco, né, da prova do Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, vai trabalhar a nível Brasil. Então a gente tem que entender aí o território nacional na sua conjuntura físico, na sua conjuntura da geografia física. Tá, então, nosso assunto de hoje vai tratar de processos erosivos. Coloquei aqui para ti. Processos erosivos. Só lembrando que o solo, ele é o quê? O que é o solo? Para ti, para mim, para todos, dentro da geografia. Solo é um recurso natural renovável. Então, se ele é um recurso, eu preciso cuidar, né? Vou tratar com vocês hoje um conceito que vai distinguir de pedologia, que vai ser edafologia. Então, edafologia é um conceito utilizado para estudar solos com cunho agrícola. Então, qual é o solo fértil ou menos fértil, tá? Edafologia, olha só. Então, eu trago aqui hoje, vamos lá, definição. Definição, erosão. Erosão, né, gente? Erosão é a realização de um conjunto de ações que modelam a paisagem. Então, ações aí que são naturais. Então, os processos erosivos, eles ocorrem aí ao longo do tempo geológico, como a gente viu, de forma natural. Entretanto, ele pode ser intensificado a partir de ações antrópicas. Se a gente for parar para analisar o território nacional, ele apresenta diferentes modelagens de modelagens topográficas, modelagem de altitude. Então, posso só dar um exemplo para vocês, voltando aqui para o outro lado, que a gente viu em aulas anteriores, geomorfologia. Então, eu tenho áreas de topografia acidentada, por exemplo. Eu vou ter áreas de topografia levemente onduladas. Então, essas áreas que se apresentam no Brasil de forma diferenciada vão estar suscetíveis a diferentes processos erosivos. Então pense aí, erosão na Amazônia, que é uma região plana levemente ondulada. Com exceção ali da região sudeste do Brasil, que já apresenta algumas serras. Sudeste do Brasil não, sudeste do Pará, né? Ixi, tá vendo só? Tava confundindo aqui. Mas me perdoa que isso é normal, a gente está começando ainda. Com exceção do sudeste sudeste do Pará, que tem áreas ali, né, de serra. Mas se eu quero conhecer uma área de topografia mais acidentada ainda, é só ir para a região sudeste do Brasil. Agora sim, lá onde eu vou ter o domínio dos mares e morros. Tudo bem? Mas voltando, quais são os principais problemas relacionados à erosão? Então aqui eu tenho, pessoal, para o vestibular, o que é importante, o que está sendo mais cobrado? Desgaste superficial. Então o desgaste superficial ele é ocasionado por aqueles elementos da natureza que a gente viu lá em geomorfologia, que você conhece como intemperismo. É um conjunto, na verdade. Intemperismo. Então, o que a gente tem aí? O intemperismo é a ação de elementos da natureza que ocorre sobre a superfície terrestre. Então, pensando nisso, e sabendo que essas superfícies estão expostas, então o solo é a camada mais superficial que eu tenho, para analisar.
O que transporta esses sedimentos? Esse material desagregado pelas ações do intemperismo. Quem é que transporta esse material? E onde eles vão se deposicionar? É isso que a gente tem que entender. Então, que o solo ele é um material que apresenta porosidade. Porosidade, poros. Né? Então, ele apresenta porosidade. E os espaços entre essa porosidade vão estar ali, vai estar presente água e ar. Né? Para poder ter um solo aí, digamos assim, mais flexível. Um solo que tem uma porosidade legal, um solo bem poroso, que tem espaços entre as suas partículas, o siltito, por exemplo, né? O material não consolidado. E a deposição. Onde é que esse material vai se depositar? Tá? Só pensar aí na geomorfologia. Topo, vertente e vale. Então esse material que foi intemperizado terá que ser depositado. E é aí que entra o problema da erosão, que o Enem vem cobrando da gente. Tá? Então, fragmentos livres sofrem com a ação. Ação de quem? Da água. Olha aí, fragmentos livres sofrem com a ação da água. É aí que surge um tipo de erosão. Erosão hídrica. Tá? A erosão que ocorre pela ação da água. Então eu tenho aí erosão pluvial. Pluvial. Erosão ocasionada pela ação da água da chuva. Assim como a erosão de encostas, que já vai ser uma erosão graças à ação da água marinha, da água do mar. A ação ali, né? A abrasão das ondas. E o vento, dando aí a origem da erosão eólica. Então, se eu pensar assim, né, uma questão interessante que a gente pode discutir depois. Mapa do Brasil. Qual é a região que apresenta maior velocidade dos ventos? Pensa aí, uma região que venta muito. Então, se eu tenho o território nacional, litoral, qual é a região mais seca, mais árida do Brasil? Região Nordeste. Então, erosão eólica vai estar presente ali nessa região. Tá? Aí a gente chega agora no problema que é discutido dentro da agronomia, dentro da geografia, dentro da ecologia, né? Porque a ecologia também estuda os solos, visto que o solo é um recurso. Então tem aí o conceito da geologia, conceito da geografia, conceito da mineralogia. Os mineradores eles entendem o solo como um agregado, uma impureza do material que eles estão buscando, né? Então ali você vai ter uma mistura ali de metais com o solo. Então o solo para eles é uma impureza, tem que ser separado. Então a nível Brasil, gente, a nível Brasil é o que eu quero o foco agora. Escoamento superficial. No Brasil, o escoamento superficial ele ocorre principalmente pelo índice de pluviosidade. Então, no Brasil, chove muito. Se chove muito no Brasil, isso quer dizer que é mais propício o território nacional a processos erosivos. Evidente. Então, mas professor, tu falou agora, recentemente, agora há pouco, que isso depende da topografia. Muito bem. Não só da topografia. Deixa eu apagar aqui. Vindo para cá. Vou apagar bem aqui assim. Ó. Processos erosivos. Espero que você tenha anotado aí. Tá? Então, voltando. Vamos fazer aqui aquele perfil, né? Perfil longitudinal. Vamos pegar aqui agora o modelado do relevo. Coloquei aqui uma área para ti ondulada, tá? Importante a gente fazer esse desenho. No Brasil, impera florestas fechadas, né? Só lembrando que vai ser o nosso próximo assunto. Biomas, domínios de natureza, domínios morfoclimáticos. Não esquece do professor Aziz Abissado. E por falar nisso, eu estou aqui com o livro, essa excelente obra
Geomorfologia do Brasil. O quinto capítulo vai tratar especificamente de processos erosivos no Brasil, né? E conceitos vão surgir. Esses conceitos que a gente tem que trabalhar. Então, a geografia física, ela é muito conceitual e esses conceitos são cobrados. Então, erosão laminar, um tipo de erosão que a gente vai estudar. Escoamento superficial, rocha matriz resistente, né? Mas antes de a gente chegar nesses pontos aí, quero te apresentar aqui o perfil longitudinal. Perfilzinho topográfico, né? Simples. E se o Brasil apresenta uma gama de floresta, os biomas florestais, eu vou ter árvores nas encostas. Árvores. Essas encostas que você conhece como vertente. Agora imagina só. Eu tenho um ecossistema em equilíbrio. Se eu tiro a cobertura vegetal dessas áreas, e eu acabei de falar para ti que o principal fator de erosão no Brasil é o índice pluviométrico, chove muito, quando a chuva incidir de forma direta em um solo desprotegido, o escoamento vai ser mais intenso. Logo, esse solo que apresenta porosidade não vai aguentar. O que acontece? Erosão. Isso é um problema ambiental, porque em regiões que apresentam uma topografia acidentada, como a região sudeste do Brasil, é comum você ter deslizamento de terra. Então, preciso aí evitar alguns problemas, alguns transtornos. Por isso que é importante o estudo da geomorfologia, o estudo dos solos, porque eu tenho problema urbano. Problemas urbanos. De planejamento urbano. Tá? Então, se um deslizamento desse ocorre e bem aqui passa uma estrada, gera um problema também rodoviário. Pode ser uma estrada de asfalto ou uma estrada de ferro, não importa. Se eu tenho uma região acidentada que foi desprotegida graças a um problema ambiental chamado desmatamento, o solo ele vai ficar exposto. Então eu tenho que ter cuidado com isso, tá? Então tem aí erosão. Como evitar a erosão agora? Pergunto para vocês. Vamos para cá. Embaixo. Como evitar a erosão? Não perde foco. Como evitar erosão? Escutou o galo cantando aí? A erosão. Gente, é aqui que a gente conclui. Como evitar a erosão? Simples. Evite desmatamento nas vertentes, tá? Porque esses sedimentos vão se depositar nos vales, geralmente são corpos hídricos, e aí tu tem aí um processo também de deposição dos sedimentos nos vales. Tá? É um problema. Você conhece esse conceito? Será que você lembra como é que se chama isso? Assoreamento. Já ouviu falar? Importante. Assoreamento dos rios. Evite desmatamento. Mantenha a vegetação em harmonia. Tá? Se você fizer isso, evita uma série de transtornos. Tá? Então, solos no Brasil. Nossa aula de hoje. Espero que deu para compreender aí. A gente vai continuar trabalhando com alguns conceitos agora na aula 3, para finalizar. Nossa conclusão. Espero que tenha gostado. Deixe seu joinha aí, né? Dando aquela mão de YouTube. E até a próxima aula. Falou!